Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite, no momento 14 de junho de 2024, hora 20 horas 19 minutos. 20 horas 19 minutos. Estamos na relação à investigação tributária de 60 agências de inteligência que estão debruçados a contabilidade dos acertos de delação de leniência com a CGU, que a CGU ela precede a delação de leniência em que a Nova Honor, antiga Odebrecht, ela tem uma penalidade de 8 bilhões e 500 milhões de dólares a serem pagos ao Ministério Público Federal. Eles não têm absolutamente nada com a União. Não devem absolutamente nada à União. Eles devem à leniência do Ministério Público Federal. Este procedimento estabelece que não pode ser modificado a delação de leniência efetivado pela Nova Honor, porque isto acarretará em culpabilidade do extremo em isentar as partes e ela proceder com a culpa integral em todos os processos em que a Nova Honor, antiga Odebrecht, seja citada no planeta. Então você tem delações nos Estados Unidos da América, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Argentina, no Equador, em vários países onde o Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabeleceram a sua ardil formação tributária de delipêndio do Tesouro da República Federativa do Brasil.
eles mantendo a Nova Honor o acerto de que eles sim têm condições de pagar 6 bilhões e 500 milhões de dólares ao MP, ao Ministério Público, eles alegam que não tem absolutamente nada com a União. Eles não procederam de má fé com a União. Ao contrário, nas suas delações premiadas, eles alegam que a equipe do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, estão envolvidos na trama sórdida que levou ao delipêndio, ao default do Tesouro da República Federativa do Brasil. Um crime tributário realizado através da participação das empreiteiras que elas fizeram e completaram as suas obras com países em que o crime realizado pela União, à época, determina que o dinheiro brasileiro do Banco BNDES, ele não é transacional, ele não pode realizar obras no estrangeiro. Então, o crime perpetuado pelo BNDES, como também com os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, os leva a serem indiciados pelo crime de descaminho, de lavagem de dinheiro, de roubo qualificado e de crime contra a pátria da República Federativa do Brasil, que fizeram um crime tributário internacional em vários países, alegando que o BNDES pode patrocinar obras no estrangeiro. Isto é um crime tributário sem precedentes, ao qual coloca todos os integrantes, à época do BNDES, também do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, também o Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, todos eles na prisão, como também eles são citados no Tribunal Internacional e solicitam a prisão imediata de todos estes elementos. Então, eles não vão abrir mão, a Nova Honor, Odebrecht, como também as outras empreiteiras, não vão abrir mão de querer reajustar o valor, porque se eles fizerem isso, imediatamente eles se fazem responsáveis por toda a elaboração desse arcabouço tributário criminal que conferiu a um banco de fomento, BNDES, a patrocinar obras no estrangeiro. É crime, não pode ser feito nunca, jamais. Então, a Odebrecht, ela fez a sua delação premiada com vários países e ela se colocou à disposição de todas as autoridades internacionais, de todos os países,
onde ela realizou as obras e entregou as obras findas. Não deixou nenhuma obra sem estar executada. Todas as obras foram executadas e foram entregues. O crime tributário e o crime de responsabilidade até então estava sendo analisado perante as autoridades internacionais em relação à delação premiada. Mantendo a relação premiada, o BNDES, conjuntamente com o Executivo à época, conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal, a Odebrecht, hoje Nova Honor, ela procede a pagar 8 bilhões e 500 milhões de dólares, ao qual ele, fazendo o pagamento de uma vez só, a AGU, que fez a formatação da leniência, e ela se declara que ela não lesou o governo à época, ela não fez nenhum crime contra a União, ela não provocou nenhum crime contra a União da República Federativa do Brasil. Eles procederam como empreiteira, foram pagos para realizar obra no estrangeiro. A formação tributária em pagamentos e fomentos ficou a cargo de uma organização criminosa chamada Foro de São Paulo, ou Grupo de Puebla, encabeçado pelo mentor intelectual Fidel Castro, falecido, e o seu segundo imediato, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, todos os componentes da diretoria do BNDES, à época, todos estão em denúncia a crime tributário internacional, porque eles não podem exercer financiamento do Tesouro da República Federativa do Brasil, dinheiro de impostos, dinheiro de fundos de trabalhadores, a ser colocado para empreiteiras a fazer obras em países no estrangeiro. Isso é um crime de descaminho, de lavagem de dinheiro e também de financiamento ilícito. Então, estamos pedindo a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, os seus 40 ladrões ministros neste governo, porque todos eles são os mesmos que estavam na época destes fatos. E também o crime cometido contra os países que foram vítimas deste delipêndio, em que eles alegam que foram sobrefaturados ao pagamento das obras. Nenhuma das obras foi paga, nunca. Ninguém nunca pagou as obras. Todas elas ficaram camufladas no Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público Federal, na CGU. E todos eles agora vão responder por crimes internacionais tributários. Crimes contra a economia da República Federativa do Brasil, apropriação indébita de dinheiro do Tesouro,
de pagamento de impostos, de pagamentos a serem entregues a hospitais, a escolas, a fazer obras de pontes, estradas, água encanada. Tudo isto já está averbado pelo Tribunal Internacional de Nova York. Estão todos citados e todos vão ser levados à prisão imediata, flagrante. Torno a repetir, a Nova Honor, a antiga Odebrecht, não cometeu nenhum crime contra a União, ou seja, não cometeu nenhum crime contra a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, o seu executivo à época, conjuntamente com o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com todas as ciências tributárias, fizeram um default, fizeram com que um banco que só pode operacionalizar obras dentro do território da República Federativa do Brasil mandasse dinheiro para o estrangeiro, dinheiro que nunca retornou. E a Odebrecht não recebeu pagamento. Não recebeu pagamento. A Odebrecht nunca lesou a União, nunca cometeu crime contra a República Federativa do Brasil. Trabalhou para o governo mandou dinheiro do BNDES, do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil, para o estrangeiro e não fez o pagamento à Odebrecht, alegando que a Odebrecht tinha cometido crime contra o erário brasileiro. E ao fazer a delação premiada com os países em que a Odebrecht foi intimado, alegando que foi o mau gestor, mas completou as obras, entregou as obras, mas não recebeu pagamento. Não recebeu pagamento da República Federativa do Brasil. E fazendo esse acordo, ela tem que pagar 8 bilhões e 500 milhões de dólares. Ela pagando de uma só vez, ela paga 6 bilhões. Paga 6 bilhões 500 milhões de dólares. Se pagar de uma vez só. Ela quer pagar de uma vez só. E ela não quer fazer nenhum tipo de acordo, não quer modificar a sua delação premiada, porque sabe que se ela fizer isso, ela vai ser responsabilizada de todo o crime tributário realizado pela União à época, administrada por Luiz Inácio Lula da Silva, pela sua corja de marginais, ministros, que hoje também ocupam os ministérios, e que todos eles estão citados no Tribunal Internacional. Todos serão levados à prisão, também com os diretores do BNDES, porque não pode o BNDES utilizar dinheiro de fundos do trabalhador, do Tesouro da República Federativa do Brasil, dos impostos, a serem transferidos para o estrangeiro. E isto tudo foi feito pelo ministro da Fazenda, à época,
conjuntamente com o ministro da Fazenda, dos países que receberam esse dinheiro. São 3 assinaturas de cada país. Do executivo, ou seja, o presidente assina, o ministro da Fazenda assina e o ministro do Banco Central assina. 3 executivos do Brasil e 3 executivos da Venezuela, de Cuba, de onde foram feitas as obras. E o dinheiro saiu do cofre da República Federativa do Brasil. Os países não pagaram absolutamente nada porque alegam que já pagaram, que isso já foi pago. E não consta. Ao não constar, hoje está escrachado na mídia mundial o default que Luiz Inácio Lula da Silva e os seus ministros, conjuntamente com o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, cometem e cometeram este crime contra a pátria da República Federativa do Brasil. A pena é capital. A pena para este tipo de crime de sabotagem, de espionagem, de motim, a pena é capital. Morte por pelotão de fuzilamento. Já pedimos às autoridades internacionais no planeta a prisão imediata e pedimos imediatamente que esteja já citado na captura da Interpol Luiz Inácio Lula da Silva e este desgoverno, também vários partidos políticos que estão apoiando este procedimento, porque ele alegou que ele iria entregar todos os partidos políticos que na época fizeram esta artimanha tributária. Mataram o ministro tributarista do Supremo Tribunal Federal na pista de aterrissagem. Fizeram um alvo com uma RPG de cartão, de cartão de papel, uma bala feita de papel, um RPG que abriu o avião em que o ministro estava e ele morreu com centenas de fraturas expostas. Os ossos saíram pela carne. Osso da face saiu pela carne. Osso do braço, osso do tórax, osso de tudo. E as 2 acompanhantes que se encontravam com ele, conjuntamente com o piloto, todo mundo morreu afogado. Elas estavam vivas e na cabeceira da pista alegaram os militares que estavam lá que ninguém acudisse, porque eles iriam atirar. Tudo isto com filme, com som, tudo isto com o protocolo de 60 agências de inteligência. Então pedimos a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem esteja se utilizando da figura dele. Torno a repetir, a nova Honor, antiga Odebrecht, não cometeu nenhum crime contra a União, ou seja, não cometeu crime contra a República Federativa do Brasil. Eles foram lá, fizeram as obras e não receberam pagamento. O pagamento que saiu do Brasil,
que eles alegavam que era para pagar as obras no estrangeiro, foi um dinheiro levado por 3 assinaturas, uma do ministro da Fazenda, outra do presidente e outra do presidente do Banco Central, à época. Todos envolvidos, todos citados no Tribunal Internacional, no Brooklyn. Então todos já têm o pedido de prisão internacional. Vamos colocar todos na lista da Interpol. Estão todos já citados, todos. Não há forma de poder sobreviver a este momento. Ninguém salva esse homem. Ninguém salva também a organização criminosa da ONU, da membresia da ONU. Todos os que estão lá estão todos envolvidos, porque eles se mostraram a querer participar do bolo. E conforme determinação de 123 países do Tribunal Penal Internacional, de 60 agências de inteligência que compõem o cargo, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, meu CPF, 510 466 447 34, Mercado Pago. Entendam, o roubo, ele é claríssimo. É claríssimo. Então agora todos foram pegos e todos estão citados. Não tem como proletar, não tem como alegar que não existe delação premiada ou que está impedida a delação premiada. E quem assim proceder está envolvido esse advogado Damus, que ele, à época, pleiteou e que não utilizou porque correu frouxo, porque 60 autoridades de investigação internacional disseram deixa correr frouxo para pegar todo mundo para saber quem está envolvido. Está envolvida a ONU! Senhores da guerra, todos foram identificados do narcotráfico, do contrabando. E são 193 presidentes mandatários, são 193 executivos do judiciário administrativo, são 193 representantes parlamentares e os poucos gatos loucos que têm o monopólio de todos os partidos políticos engajados em 193 países. Essa população é ínfima e que eles envenenaram a população querendo exterminar a humanidade. São os filhos da puta! Entenderam? E todos eles vão ser passados pela pena capital, pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta!